Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o evangelista Wellington Ramos, convidando você para refletir, meditar, analisar na palavra de Deus, para que possamos ser perfeitos e perfeitamente instruídos para uma vida com Deus, dentro de uma firmeza, dentro da vontade de Deus. Amém? Nós precisamos estar na palavra. Nós precisamos nos conduzir pela palavra. Nós precisamos nos posicionar na palavra, pois é ela que rege a nossa forma de vida, os parâmetros, os princípios, valores e a realidade de Deus. Tudo é pela palavra. Eu quero chamar você para a gente trabalhar aqui um pequeno detalhe que é importante da gente expor. O que falta a isso é pessoas no meio da congregação que tenham o dom, o talento, a vocação para levar a exposição da palavra, instruir, ensinar o povo para que haja edificação. Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no versículo 16 aí em diante, 17, Paulo vai dizer que toda a escritura ela é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, corrigir, instruir, redarguir em justiça todo homem de Deus, para que sejamos perfeitos, sendo perfeitamente instruídos por toda boa obra, para toda boa obra, aliás, pela palavra. Então, a palavra, a importância da palavra é essa. É ser levada para a congregação, para instruir, para edificar, para que a congregação esteja sendo cada vez mais formada nos princípios de Deus, estejando firmes e firmada. Devemos estar. Então quero observar um detalhe aqui. Jesus ele vai dizer assim lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Ele vai dizer: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, observe essa palavra. Quem crê, a ordem de Jesus é ide, pregai. Quem crê será salvo. A palavra de Deus também vai dizer que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. 3 pontos que o homem tem que ser convencido, e quem convence é o Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer assim: como vão crer se não há quem pregue? Não é? É preciso crer em Jesus. Mas como vão crer nele? Como vão crer na verdade se não há quem pregue? E também, para encerrar esses textos que eu quero aqui dar para você entender o que eu estou falando, Romanos 1:16, Paulo vai dizer: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Salvação de todo aquele que crê. O que é que eu quero chamar a sua atenção para você observar nesse ponto aqui, nesse detalhe? Vejam só, hoje eu fico analisando, não é? A forma de se fazer a obra do reino de Deus, a forma de evangelizar, as pregações do evangelho que dizem que vão pregar o evangelho para salvar a alma, para fazer isso, fazer aquilo. Então observe uma coisa. Gente, é muita forma errada de se fazer a obra de Deus. As pessoas querem tomar o lugar do Espírito Santo de Deus. As pessoas querem tomar o lugar da palavra. As pessoas é quem querem convencer as outras, não pela mensagem do Evangelho, não deixando o Espírito Santo convencer. As pessoas hoje querem convencer outras pessoas. E o pior de tudo é, sabe como? Com os seus argumentos melancólicos, com os seus argumentos que eles trazem dentro do seu entendimento. Hoje as pessoas não estão convencendo as pessoas a vir a Cristo
pela mensagem do Evangelho. Até porque não é eu que convenço. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós não fomos chamados para convencer ninguém. A palavra diz que quem convence é o Espírito Santo. Nos 3 pontos que o homem precisa ser convencido, quem convence é o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo convence? Quando a gente cumpre a nossa obrigação. A obrigação que nos cabe é pregar o Evangelho. E quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E quem ouvir, que crê, será salvo. E quem convence o homem é o Espírito Santo. Hoje a gente vê as pessoas fazendo uns apelos melancólicos para as pessoas aceitar Jesus, convidando as pessoas a aceitar Jesus para tentar mudar a sua vida, para ter vitória na terra, para alcançar bênção, para deixar de sofrer. A gente vê hoje as pessoas fazendo um apelo melancólico com seus argumentos malditos que não traz as pessoas a Cristo. Antes, afastam as pessoas da verdade, privam as pessoas da verdade, porque hoje é notório a gente ver os cultos de evangelização, não é? As pregações do Evangelho. Olha, aceite Jesus para ele mudar a sua vida. Olha, aceite Jesus para ele lhe dar vitória. Olha, aceite Jesus para ele restaurar o que você perdeu. Olha, venha receber a bênção de Cristo. Venha para Jesus, venha para a igreja. Não é assim? As pessoas hoje estão sendo trabalhada a sua necessidade material, secular. A mensagem do Evangelho que se prega hoje, o argumento melancólico das pessoas hoje, que diz que estão pregando o Evangelho, é pressionar as pessoas, mostrar às pessoas a sua necessidade física, material, argumentar que Deus vai mudar, que Deus vai dar casa, que Deus vai dar bênção, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Para convencer as pessoas a vir não a Cristo, a ir para a igreja, fazer parte daquele grupo, dentro daquela instituição, convencendo as pessoas com esses argumentos melancólicos, anátemas, malditos. E nós, como os pregadores do Evangelho, nós não devemos levar esse argumento, esse sermão cansativo, esse sermão melancólico. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Primeiro, você que é pregador do Evangelho, você tem que saber o que é o Evangelho para pregar o Evangelho. O que você tem pregado é o quê? O que é o Evangelho no seu entendimento? Rapaz, a gente vê hoje os cultos na rua, as pessoas dando seu testemunho, as pessoas fazendo da sua experiência o meio de convencer o povo, as pessoas trazendo suas histórias. E não foi isso que Jesus mandou a igreja pregar. O que Jesus mandou a igreja pregar foi o Evangelho. Ele não mandou a igreja convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Ele não mandou eu salvar ninguém. Quem salva é a mensagem que eu tenho que levar. E só é salvo quem crê na mensagem. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Deu para entender, meus amados? Deu para entender? Precisamos mudar essa forma errada que a igreja hoje tem de fazer a obra do reino de Deus. Que não é. É obra de igreja. É obra de instituição. É obra de grupos religiosos. Porque a obra da igreja não é essa. A obra da igreja é muito diferente dessa obra. A obra da igreja de Cristo é muito diferente dessa obra que a igreja, a instituição faz. Não tem nada a ver. Usa a inteligência e vai analisar. Então, essas pregações melancólicas
de que, olha, vem para Jesus, porque Ele vai ajudar você, Ele vai te dar o casamento de volta, Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai restaurar a tua finança, Ele vai salvar teu filho, Ele vai salvar tua esposa, Ele vai salvar teu marido. Venha para Jesus para você conquistar bênção, vitória. Venha para Jesus. Não é essa a mensagem. O Evangelho não chama ninguém a isso. O Evangelho mostra ao homem a sua miséria, seu caminho maldito, convida o homem a se arrepender e a crer em Jesus, mostrando ao homem a sentença que pesa sobre ele e dando a ele a esperança de crer em Jesus para se salvar. E se ele crer e se converter, ele será salvo. Não adianta ele ser convencido a viver dentro de um grupo, dentro de igreja, vivendo as regras, vivendo consagrando-se, vivendo devoção religiosa, cumprindo a formalidade, vivendo o padrão religioso. Isso não vai mudar a situação dele diante de Deus. Isso não vai fazê-lo estar em comunhão com Deus, porque tem que ter mudança aqui, ó. O Evangelho muda aqui, ó. Mudança de entendimento interior, comportamento interior. O Evangelho trabalha aqui o entendimento. Não é mudança na sociedade, dentro da vida formal religiosa. Eu agora não vivo mais no bar, eu agora não vivo mais me drogando, eu agora não vou mais para a gafieira, eu agora sou crente, uso uma roupa diferente e vou para a igreja. Isso não muda a tua situação com Deus. Eu agora vivo dentro do trabalho religioso, vou agora viver dentro dos cultos da igreja para alcançar a bênção, a vitória, para Deus me dar a minha vitória. Isso não vai te levar a canto algum. Mudança para a vida com Deus é aqui. E só quem muda é a verdade. E a verdade é que liberta. E a verdade é a palavra. A verdade é a mensagem do Evangelho, que tem que ser pregada, ensinada, para que quem ouve entenda, compreenda e creia, para que seja salvo. Amém? Analisa nisso aí. Melhore seu entendimento de Deus. Busque examinar e conhecer cada vez mais a verdade, pela qual você será liberto. Liberto de todo entendimento errado, para viver uma vida com Deus em verdade. Evangelista Wellington Ramos. Compromisso é pregar a verdade do Evangelho, nada além da verdade.